Vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, porque o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei número 14.071, que trata da modernização do Código de Trânsito Brasileiro. A partir de janeiro de 2021, a Carteira Nacional de Habilitação tem validade de 10 anos e o limite de pontos para perder o documento passa a ser mais flexível. Bolsonaro vetou 6 das mudanças propostas pelos parlamentares, incluindo a circulação de motos em corredores. Os vetos serão analisados pela Câmara dos Deputados. Um ponto bem importante da nova legislação é a utilização do dispositivo de cadeirinhas ou assento de elevação obrigatório para crianças de até 10 anos que não atingiram 1,45 m de altura. Outra mudança no Código prevê que em casos de lesão corporal e homicídio causados por motorista embriagado, mesmo que sem intenção, a pena de reclusão não pode ser substituída por outra mais branda, que restringe direitos. Constantino, o que você achou aí das mudanças? Essa é a nossa pergunta do dia aqui no 3 em 1. Vou fazer a mesma pergunta para vocês três. Paulo, eu acho razoável. Como o próprio ministro Tarcísio explicou, né, do lado do presidente, você tenta combater de alguma forma excessos que existem hoje, e todo mundo sabe que existe uma espécie de indústria de multas no trânsito, e ao mesmo tempo endurece com aquilo que realmente é crime, né? Então, veja, eu moro há 5 anos num país onde brota a polícia do asfalto, como a gente brinca, porque do nada aparece policial, quando há um comportamento indevido na estrada. E é assim que tem que ser, você tem que punir o ato. No Brasil, a gente sabe que não funciona assim. No Brasil, existe toda uma indústria de multas, né, feita para esquema, para a famosa cervejinha, cria-se dificuldades legais para vender facilidades ilegais depois. Essa é a máxima da nossa burocracia, né? E isso vem, inclusive, dificultando ou até inviabilizando trabalhos, serviços no Brasil que dependem do transporte, caminhão, moto e por aí vai. Então, eu cansei de viajar pelas estradas do Brasil e ver carros que não tinham a menor condição de estar trafegando ali, colocando em perigo a vida dos outros e não eram sequer parados. Enquanto que carros de bacanas eram parados de forma aleatória, mesmo que sem fazer nada errado, para tentar tirar alguma coisa ali do motorista, se encontrasse alguma ilegalidade dentro dessas normas todas excessivas, né? Então, veja, 1,45 m, 10 anos, tem que ter a cadeirinha tal. Olha, isso aí realmente me parece uma coisa excessiva, me parece. Agora, o sujeito dirigiu embriagado e cometeu um acidente e mandou alguém para outra vida, né? Isso aí tem que ser. O sujeito aqui nos Estados Unidos vai pegar décadas de prisão, né? E vai ter que cumpri-la. Então é isso que importa. Você tem que ter punição severa para aqueles comportamentos verdadeiramente perigosos, irresponsáveis na estrada, e tem que tornar mais branda essa visão paternalista, estatizante, que no fundo, cria apenas uma indústria de multas. Então, eu vejo sim com bons olhos essas mudanças. Eu acho que tem aí muita gente interessada em manter o status quo. Aliás, estive no Rio de Janeiro semana passada, indo para Angra dos Reis, está ali, né? Aquela estrada em péssima qualidade, né? O sujeito, isso sim é perigoso, isso coloca vidas em risco. E aí o sujeito tem lá 100 km por hora de limite, de repente ele faz uma curva, cai para 50 km por hora e tem um radar piscando, né? Feito, parece que o troço é feito para arrecadar. Isso aí não é certo com a população. E para você, Josias? Eu discordo um pouco do Constantino, porque já se sabia que o presidente Bolsonaro levaria o governo para a direita, mas ele foi legitimamente eleito, aliás, cavalgando esse pressuposto. Mas em matéria de segurança no trânsito, o Bolsonaro está levando o Estado brasileiro para trás, e ele faz isso de marcha ré e na contramão. Ele preside um país que ocupa a 4ª colocação no ranking mundial de mortes no trânsito. E o presidente celebra, durante uma transmissão ao vivo, pelas redes sociais, a sanção dessa nova lei que afrouxou as regras de trânsito. Motoristas foram autorizados a cometer mais infrações, porque o limite de pontos que leva à perda da carteira dobrou. Ampliaram-se também os prazos para a renovação da habilitação, retardando a realização de exames médicos. Motociclistas podem continuar
entrecortando os automóveis ali em alta velocidade, porque o Bolsonaro vetou os limites que o Congresso tentou impor. O presidente vetou também a exigência de avaliação psicológica para motoristas condenados judicialmente por crimes de trânsito ou flagrados, colocando em risco a segurança de terceiros. E o Bolsonaro queria mais. Por ele, a falta de cadeirinha para transportar crianças nos automóveis renderia só uma advertência e não multa. Os motoristas profissionais seriam desobrigados de realizar exames toxicológicos ao renovar suas carteiras. Quer dizer, o Congresso manteve a multa para os pais que sonegarem aos seus filhos a segurança da cadeirinha e se negou a dispensar os profissionais do exame que permite saber se eles dirigem sob efeitos de psicotrópicos. E o projeto celebrado pelo Bolsonaro orna muito com os objetivos pseudo-libertários do seu governo. O presidente e o governo patrocinam a ideia de que os brasileiros são livres para não usar máscara na pandemia, são livres para não se vacinar, livres para se armar, livres para desmatar. Quer dizer, nada mais natural que o governo libere o brasileiro também para delinquir no trânsito. Ainda mais nesse ambiente de liberou geral que se tenta fazer crer que o governo quer implementar. Pode-se acusar o presidente de tudo, mas nessa matéria não se pode acusá-lo de falta de coerência. O que eu lamento é que, enquanto o Bolsonaro desperdiça energias com a volta ao passado, em matérias como essa do Código do Trânsito, ele deixa de se concentrar naquilo que é essencial, nos projetos que apontam para o futuro, como as privatizações, as reformas tributária e administrativa. Se bobear, o presidente vai acabar sendo atropelado pelas circunstâncias. Ele já está falando em mandar, no próximo ano, no ano que vem, um outro projeto para corrigir coisas que os parlamentares agora se recusaram a conceder a ele em matéria de trânsito. Quer dizer, muita energia gasta com um assunto secundário, tendo coisa tão prioritária para tratar. Muito bem, antes de ouvir a opinião da nossa Thaís Oyama sobre essas mudanças no Código de Trânsito, vamos verificar o que vocês estão falando no Twitter, utilizando a nossa hashtag 3 em 1. O Alexandre da Cruz está dizendo o seguinte: o aperfeiçoamento do Código de Trânsito é muito importante. Basta o condutor cumprir a lei. Para quem obedece às leis de trânsito, não afeta nada. Tinham que acabar com a indústria das multas e radares que obrigam o motorista a parar no semáforo, facilitando a bandidagem. Alexandre da Cruz aí, obrigado pela sua participação. Thaís Oyama, seus comentários. Pois é, Paulo, eu de alguma forma concordo com os dois colegas, mas tenho uma opinião um pouco diferente. Bom, primeiro, eu acho que, de fato, de maneira geral, o novo código, ele afrouxa as regras, né? Com exceção desse item do motorista pego embriagado, que agora não vai poder mais ser punido simplesmente com prestação de serviço, o que eu acho bom. Isso é um endurecimento e não um afrouxamento, e no lugar certo. Agora, do ponto de vista prático, a gente vai ter que esperar para ver se, de fato, essas mudanças vão ocasionar um aumento da letalidade ou um aumento do número de acidentes. Talvez não. Não sei, a gente infelizmente vai ter que pagar para ver. Agora, do ponto de vista da opinião pública, isso foi um golaço do presidente Bolsonaro, né? Então, ele agradou com esse código aí, desde pessoas como o nosso ouvinte, o Alexandre, que se sentem aí vítimas de uma indústria da multa, até, por exemplo, outras pessoas que, por princípios, por convicções, simplesmente não querem ser obrigadas a ficar ligando o farol durante o dia, e também mesmo os petistas que estavam aí com os pontos estourando na carteira. Eu duvido que mesmo os petistas agora não tenham soltado aí um suspirinho de alívio com esse código novo. Então, é claro que o presidente Bolsonaro, como disse o Josias, podia estar gastando o tempo dele em assuntos mais relevantes, né? Por exemplo, dar um jeito de frear essa saída recorde de investimentos do Brasil, ou ressuscitar a economia. Mas, primeiro, o Bolsonaro, ele sempre deu real importância para esses assuntos comezinhos, esses assuntos cotidianos do dia a dia. Vamos lembrar que no ano passado, ele foi pessoalmente ao Congresso, no meio da discussão da reforma previdenciária, não para falar sobre reforma previdenciária, mas para entregar pessoalmente nas mãos do Rodrigo Maia esse projeto agora que ele sancionou, o projeto de mudanças no Código de Trânsito. Então, isso sempre foi uma coisa que ele, de fato, deu importância, e ele sabe que muita gente também dá importância para isso. E aí vem o segundo motivo.
o presidente Bolsonaro, ele tem um grande senso de oportunidade, né? E ele sabe que isso aí vai fazer sucesso entre muita gente. Não só as pessoas que vivem do volante, que trabalham com o trânsito e no trânsito, não. Isso aí vai alargar a popularidade dele, vai agradar muitas turmas.